és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, sim, tu és. Não há outro, não há outro, não há outro. A fonte da vida Que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ó, tu és Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nessa manhã. Romanos 5, 6 diz assim, ó: no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente você vai achar alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Talvez todos os anos da nossa vida que nós vivemos aqui nessa terra, nós não venhamos chegar na plenitude do entendimento dessa obra, porque foi muita coisa. Foi uma obra completa, foi uma obra plena, foi uma obra que agradou a Deus, que foi aceita por Deus. Então, talvez até o último dia da nossa vida nós não venhamos entender a completude de tudo isso que Cristo fez por nós, mas nós podemos crer, nós podemos viver, nós podemos nos beneficiar, nós podemos vivenciar todos os dias da nossa vida essa obra que Jesus Cristo fez por cada um de nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz que essa obra é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus, é a salvação. Então, o meu foco aqui é nós mirarmos para ver um pouco mais, para nós olharmos para a cruz, mas não somente olharmos e vermos duas traves estendidas, mas nós olharmos além, nós olharmos a profundidade, nós olharmos a completude, nós olharmos o que mais está emanando daquele lugar. Então Romanos capítulo 5, versículo 6, diz que de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos e pecadores, fracos e ímpios, o Senhor morreu por nós. Isso quebra todo aquele pensamento legalista que nós temos, pensando que Deus, Ele nos ama porque agora nós somos bonitinhos, agora nós somos igreja, agora nós somos... Não. Deus nos amou quando ainda éramos fracos e ímpios, pecadores. Isso quebra toda a legalidade, isso quebra toda a racionalidade, porque Deus nos amou quando ainda éramos ímpios. Isso é muito profundo. Deus, Ele amou. Talvez eu e você, ou talvez alguém, possa morrer pelo seu filho, possa pensar em morrer pela sua filha, possa pensar em morrer por alguém bom, mas Deus, Ele demonstra o seu amor por nós. Quando? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos fracos e ímpios. 1 João capítulo 4, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Versículo 10, nisto está o amor, nisto está o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então o apóstolo João aqui está entendendo que o amor de Deus, ele está vinculado à propiciação pelos nossos pecados. É por isso que ele diz, o amor está nisso. Nisso no quê? Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Para quê? Para ser a propiciação para os nossos pecados. Mas o que é propiciação? E nós vamos entrar um pouquinho nisso. A cruz, ela tem ali nela contida um processo de reconciliação. Há um grande processo de reconciliação na obra da cruz. O nosso ministério hoje não é o ministério da salvação, da libertação. O nosso ministério hoje é o ministério da reconciliação.
reconciliação. Então, quando nós olhamos com esses olhos e entendemos isso, nós passamos de ser uma igreja imatura para ser uma igreja madura, que agora entende o seu propósito. Então, meu propósito é reconciliação. Por isso eu disse, o nosso propósito, como o pastor pregou, é ser um interlocutor, mostrando para aquela pessoa que agora ela está reconciliada com o Pai, com Deus, pela propiciação que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. E nesse processo existem dois fatores importantíssimos. Primeiro fator, a expiação. Expiação tem a ver com remover a culpa. Remover a culpa por meio do pagamento de uma penalidade ou de uma oferta de um sacrifício. É por isso que Jesus Cristo é o sacrifício. Porque Jesus é o sacrifício, porque Jesus é o cordeiro que foi imolado, que foi oferecido, porque Jesus Cristo teve que sofrer o que ele sofreu na cruz. Ele se ofereceu como um sacrifício pelos homens. Todos estávamos debaixo de uma condenação. Todos nós estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós estávamos debaixo de uma condenação, nós estávamos debaixo de um castigo, a nossa dívida era a morte. Nós tínhamos que pagar com a nossa própria vida, a justiça de Deus requeria legalmente a nossa morte. Então nós éramos inimigos de Deus e Cristo então fez a expiação, ele foi o substituto. Ele disse, eu assumo o pecado, a culpa de toda a humanidade. Ele é o cordeiro que foi morto em nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar. A morte de Cristo na cruz foi um ato de substituição, ele viveu a nossa morte, agora nós vivemos a sua vida. Então nós não precisamos fazer mais nada para viver essa vida que Cristo nos deu, nós precisamos conhecer e viver. Então o nosso empenho não é para fazer, é para conhecer. Quando nós pregamos aqui empenhe-se, foque, e até mesmo nós usamos a palavra busque, isso não é para que você busque algo que ainda não foi te dado, mas é para que você busque compreender aquilo que de fato já é seu. Deus deixa de ter inimizade conosco para ser conosco, por isso o nome de Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Se Cristo não fosse a expiação, não haveria o resultado propiciação, e não havendo o resultado propiciação, Deus ainda era o nosso adversário, o nosso inimigo. A justiça de Deus emanaria dele, a sua justiça nos condenando. É por isso que o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Essa ira é o juízo, o castigo, a condenação, mas porque a expiação gerou a propiciação, agora nós estamos salvos da ira de Deus. Deus é por nós. Romanos capítulo 8, versículo 32 em diante, diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos já usaram essa frase, mas eles nem sabem do que estão falando? As pessoas pensam assim, Deus é por nós, porque Deus é forte, Deus é grande, então Deus é por mim. Não, não. Deus não é por você porque Ele é forte e grande, porque você o agradou. Não, não. Deus é por você porque a obra da expiação foi aceita e isso apaziguou a ira de Deus. Agora Deus é por você, com você. Deus conosco por causa da obra da cruz de Cristo. Então, o amor de Deus ele está vinculado à propiciação. Porque ainda que Deus seja amor, a sua natureza é amor, se não fosse a obra da propiciação, a obra da expiação que resultou na propiciação, nós ainda éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo, entendendo tudo isso, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, porque a ira de Deus foi apaziguada, porque agora o sacrifício foi aceito, Deus é por nós.
Se Ele entregou seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça ou pela graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus é por nós. Quando Cristo estava sendo crucificado, eu estava ali. Quando Cristo foi morto, eu morri ali. E agora, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, eu ressuscito juntamente com Ele. E quando Cristo é assunto os céus e assenta à destra de Deus, eu me assento com Ele. Sabe, a gente tem sido doutrinado por uma imaturidade. A gente tem sido doutrinado por uma infantilidade. Em vez de nós entrarmos pelo caminho da cruz e continuarmos nos aprofundando nessa revelação e nessa verdade. Então, eu já não sou mais alguém fraco, eu sou forte. E eu sou forte por quê? Porque eu conheço, eu recebi a revelação da obra que Cristo fez por mim. Porque Ele morreu naquela cruz, representando toda a humanidade, representando o homem pecador, e Ele agora ressuscita como Cristo, o ungido, o Filho de Deus, aquele que agora foi restaurado em sua autoridade, aquele que agora entra diante da presença do Pai, estabelece uma nova genética, estabelece uma nova família, estabelece um novo homem. E agora nós não estamos mais representados pelo Jesus, homem antes da cruz, agora nós estamos no Cristo, o ungido de Deus. Nós agora temos livre acesso, nós fazemos parte da natureza divina, nós fazemos parte da família de Deus. Então isso precisa ser encarnado por nós, isso precisa ser impresso por nós ao mundo. A criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, e os filhos de Deus são representados pelo Cristo vivo. Jesus, ele foi bem claro em suas palavras: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der agora dentro dele vai se tornar uma fonte, ou seja, ele recebeu o Espírito, significa, ele nasceu de novo, e agora, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A nossa sede morreu na cruz com Cristo. Eu bebi da água verdadeira que agora gerou dentro de mim uma fonte. Sabe qual foi a principal evidência que aquela mulher que conversava com Jesus teve uma transformação? Sabe qual foi a maior evidência que aquela mulher teve, que ocorreu uma transformação na vida dela quando ela conversou com Jesus ali no poço de Jacó? Porque ela estava com uma sede ferrenha. Quando ela se encontrou com Jesus, Jesus disse: se tu beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Ela bebeu. Sabe qual é a evidência? Porque ela deixou a sua necessidade de lado, ela deixou o cântaro. Ela deixou o cântaro e ela foi agora já como um evangelista. Já nasceu com o ministério evangelístico. Foi lá, pregou para a cidade e disse: venham ver o homem que matou a minha sede. Eu já não sou mais sedenta. Eu dentro de mim tem uma fonte, venham ver. A evidência de que você nasceu de novo é que agora você foi transformado, você já não tem mais necessidade. Mas pastor, mas eu ainda tenho necessidade. Mas é como eu disse, isso não é uma questão de vista, de sentimento, é uma questão de fé, de verdade. Não estamos nessa terra para que a nossa fome seja saciada, já foi, na cruz. Ele nos amou, passado, porque Ele nos amou, nós agora temos consciência que somos amados,
e vamos amar os nossos irmãos, para que eles possam ver o tão grande amor que o Pai tem por nós. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, o Senhor está gerando em nós uma igreja forte, uma igreja estabelecida, Senhor, sobre um alicerce firme. E o Senhor precisa, Senhor, o Senhor quer, o Senhor deseja que esta obra venha a continuar o progresso, o crescimento, e ela alcance, Senhor, o desenho a qual foi estabelecido na eternidade. Filhos maduros, o Cristo formado em nós, o Cristo maduro, o Cristo que chegou em sua plenitude, transforma dentro de nós esse sentimento que ainda somos culpados, somos pecadores ou ainda somos necessitados. Jamais, Senhor, teu sacrifício foi altamente suficiente. A obra da expiação gerou a propiciação. A justiça da cruz de Cristo foi aceita. Por isso o véu se rasgou, o Senhor saiu. O Senhor saiu do teu lugar santíssimo e veio até a nós. O Senhor agora é Deus conosco, é Deus por nós, é Deus em nosso favor. Não há mais uma distância, mas há uma família sendo estabelecida. Os filhos assentados à mesa com o Pai. Os filhos que são plenos, são maduros, são conscientes da herança, do recurso, das virtudes, da graça, do amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você.
Aleluia. Glorificamos o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos nessa manhã, nesta ceia. Nós glorificamos o teu nome, porque tu nos amou quando ainda éramos pecadores. Tu nos redimiu, Senhor. Tu nos fez filhos. Ó Senhor, nós te glorificamos nessa manhã. Exaltamos e bendizemos o teu nome hoje para todo sempre, 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 sempre. Receba toda a glória, todo o louvor que lhe é devido, Senhor. Tributamos a de honra, glória, majestade e poder, em nome de Jesus.